Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos à aula de número 266 da Trilha do Futebol, onde toda segunda-feira a gente entra ao vivo e online para falar sobre um determinado assunto, um determinado tema, e o tema de hoje é TDF Pro. Mas antes de falar da TDF Pro, passar um pouco de conteúdo, de conhecimento, compartilhar um pouco de como um todo, eu queria que vocês olhassem aqui que a gente tá diferente. Tá começando a ficar diferente. Já tem uns 15 dias que a gente está aqui a fio, montando um novo estúdio da TDF Play, que as nossas aulas de segunda-feira elas fazem parte, né, de todo o ecossistema aqui da TDF Play. E logo logo nós falaremos mais a fundo o todo que é a TDF Play. Mas eu queria que vocês dessem uma olhada aqui. Um agradecimento especial tanto para o Guto, para o Paranhos, Gabriel, que ajudou a gente bastante a fazer tudo isso aqui. Enfim, mas vamos lá, tá? Vamos falar sobre TDF Pro. Eu quero falar aqui, a minha intenção não é trazer necessariamente que você precisa da TDF Pro, porque talvez a TDF Pro não seja para você junto com o teu filho. Talvez não seja o teu intuito ter mais oportunidades e entender o que precisa fazer para ajudar seu filho em busca dessas oportunidades. E tá tudo bem. Mas se tem uma coisa que nós falamos dentro da TDF Pro de conteúdo em si, nós dividimos aqui em dois blocos, tá? De coisas importantes que são faladas dentro da TDF Pro. Começando sobre os 4 pontos fundamentais para um atleta elevar seu nível. Primeiro ponto é treinamento na parte técnica, o segundo na parte tática, o terceiro na parte física e o quarto na parte comportamental. Os 4 são extremamente importantes. E o seguinte, ou o atleta está evoluindo, ou ele está parando de ser atleta. Porque não existe o ponto do atleta que ele está estagnado, sabe? Não existe aquele ponto que o atleta ele vai dizer assim, ó, eu estou exatamente igual do que eu estava um mês atrás. Eu estou exatamente igual ao que eu estava na semana passada. Ou se, também eu estou exatamente igual, eu entrei, treinei e saí da mesma maneira do que eu entrei. Não tem como. Entende? Por isso que a gente fala, ou o atleta ele está evoluindo, ou ele está parando de fazer o que ele tem que ser feito. Né? Parando de ser um atleta como um todo. Mas esses 4 pontos aqui são pontos básicos e já adianto, são pontos que são treináveis. Treinar a parte técnica, se você colocar no YouTube, tem muito treinamento voltado para a parte técnica. Mas principalmente a escola que o teu filho ele participa, que ele treina, que ele está matriculado, que ele faz os jogos, com toda certeza eles estão preocupados com a parte técnica, com a evolução do atleta como um todo na parte técnica. O segundo ponto é a parte tática. Entender sobre variação tática, entender sobre 4-3-3, 4-4-2, 4-2-3-1, linha alta, linha baixa de marcação, entender transição ofensiva, transição defensiva. Tudo isso faz parte para que o atleta ele se forme como um todo. Não adianta nada o atleta ter boa técnica se não entender a sua função dentro de uma equipe. Até porque futebol é um esporte coletivo. E ele tem que entender quais são as ações que ele tem que ter com a bola no pé, sem a bola no pé e por aí vai. O terceiro ponto pode parecer a parte mais óbvia, que é a preparação física, né? A parte física, que essa é o que todo mundo acredita que sabe que tem uma fórmula secreta, né? Que tem uma receita de bolo. E o primeiro ponto da individualidade do treinamento diz que os atletas eles são diferentes. Não adianta você pegar e colocar todo mundo dentro do mesmo balaio e achar que eles fazendo o mesmo treinamento que vai gerar resultado. Eles podem até fazer o mesmo treinamento, mas os resultados, a percepção vai ser diferente. Então a parte física em si é, pilar de sustentação para as demais, óbvio, até porque o futebol do jeito que tá, ele é um futebol dinâmico, que precisa muito, sim. O atleta precisa colocar a bunda no chão, o atleta precisa correr. Tem um amigo nosso que é atleta profissional que ele diz o seguinte: ele fala, ó, jogar com a bola no pé eu gosto, mas eu tenho um inimigo mortal em todos os jogos. Eu falei, qual que é teu inimigo? Aqui, ó, GPS. É ou não é, Paranhos? GPS, ele acaba comigo, não é o caso do Paranhos, porque ele corria, hein? Ali tinha vontade, né? E corria, nosso triatleta ali, né? Muito bom. Enfim, mas a parte da preparação física é uma parte fundamental, sim, que vai dar sustentação para todas as outras. Mas de nada adianta, tá? Se a parte técnica, a parte tática, a parte física estiver bem,
se o atleta, na parte comportamental, não estiver bem. Até porque não é o que acontece com o atleta que vai determinar se ele vai dar o próximo passo ou não. É o que ele faz a respeito do que acontece. Porque situações difíceis, situações boas, desafiadoras, oportunidades, isso sim acontece para todo mundo. Agora o ponto é se o atleta está preparado para aproveitar essas oportunidades. Então, novamente aqui falando sobre treinar bem, sobre a parte técnica, a parte tática, a parte física e a parte comportamental. Esses são os 4 pontos que nós falamos com muita constância dentro da TDF Pro, mas de uma maneira prática, que você pai, você mãe vai entender o que precisa fazer, tá bom? E o segundo ponto, aqui que a gente foca, é dentro da TDF Pro, eu acabei de falar aqui, né, já fiz um spoiler, que é a parte do treinar bem, comer bem e dormir bem. Que novamente, nossa, Vinícius, mas isso é óbvio. O óbvio só é óbvio quando alguém diz pra gente. E eu preciso vir aqui dizer o óbvio para vocês sim. Eu preciso vir dizer aqui em relação à questão de treinar bem. Se eu chegar para olhar os atletas no treinamento, ainda mais criança, né? Criança com 10, 11, 12 anos, a criança, poxa, ela só quer se divertir com a bola nos pés. Ela não tem noção do que é certo, o que é errado, o que pode, o que não pode. Nós adultos, sim. Nós temos discernimento do que é certo, o que é errado. Porém, tem muito adulto que não utiliza esse discernimento, né? Simplesmente é, tapa o olho aqui, tapa o ouvido e vamos, vamos que vamos. Mas o treinar bem, eu mesmo não acompanhando o seu filho treinar, eu tenho certeza que ele não dá 100% da capacidade que ele tem dentro do treinamento. E não é só fatores externos, não, tá? Não é só o local que ele está treinando, o professor, não. Tem muito de mentalidade dele, mas também tem muito mentalidade de vocês, pais, que vocês são responsáveis para poder direcionar. Enfim, esse é um ponto. A parte de dormir bem, o que também parece ser óbvio, né? Mas quando vocês começam a entender sobre a ciência do sono, vocês vão entender que a gente não sabe dormir. Já tô adiantando para vocês. E isso a gente fala dentro da TDF Pro. E a última parte que é a questão de comer bem, né? Ainda mais nos tempos de hoje, né? Tempo de iFood e tudo mais, é muito fácil, né? Nós temos acesso principalmente a fast food de uma maneira muito simples. Com meia dúzia de clique, a gente só chega um hambúrguer lá pra gente. Meia dúzia de clique, chega uma pizza daquelas, né? Com caloria lá em cima. Enfim, esses são alguns temas que a gente acaba abordando dentro da TDF Pro. Eu fiz questão de dar uma pincelada um pouquinho de cada, para vocês entenderem o quanto que isso é importante para o seu filho dar esse próximo passo. Seu filho começou no futebol provavelmente com 5, 6, 7 anos, e é o seguinte, a jornada dele até uma categoria de base pode levar anos, e pode nem vir a acontecer. Se a jornada para uma categoria de base já é longa, imagina para o futebol profissional. Eu, no teu caso, no teu lugar, eu não colocaria o sucesso do futuro do meu filho na mão do acaso. Eu não colocaria no tipo, eu já sei tudo que precisa. Não, eu gostaria de buscar o máximo de informação possível para poder ajudar meu filho. Esse é o ponto interessante. O nosso trabalho aqui, principalmente com a TDF Pro, é fazer vocês errarem menos. Simples assim. Eu, ao longo de 18 anos que eu trabalho com futebol, já trabalhei com centenas de milhares de atletas. E não é exagero não, tá? Não é exagero falar com isso, não. Só dentro da trilha do futebol tem mais de 15 mil famílias conectadas com a gente. Imagina quantas pessoas a gente acaba não impactando que essa mensagem chega até a casa das pessoas. Qual que é o nosso trabalho? O nosso trabalho é fazer com que vocês errem menos. Simples assim. Fazer com que vocês errem menos, economizando tempo, dinheiro e esforço para poder ajudar teu filho em busca do sonho. E é aí que nós criamos a TDF Pro com 2 objetivos muito claros. Quais são os objetivos da TDF Pro? TDF Pro, o primeiro objetivo é você, pai, entender o que precisa fazer para o teu filho se destacar dos demais atletas. E o segundo objetivo é você mesmo vai ter capacidade de marcar uma avaliação para o teu filho. Ou seja, gerar uma oportunidade para ele. Isso é ponto fundamental. São 2 objetivos que a gente entrega dentro da TDF Pro. Ainda, além do que, a gente eleva o teu nível de consciência que sim, você precisa de ajuda para poder guiar o seu filho em busca desse sonho. Show? Bom, você que é aluno da trilha do futebol, que você é membro, que já acompanha as aulas de segunda-feira, essa aqui é mais uma aula de segunda, óbvio, e que não faz parte da TDF Pro, está muito mais que convidado para participar com a gente. Se você, por um acaso, caiu aqui e falou, poxa, interessante, gostei desse assunto, novamente você também faz
será muito bem-vindo junto com a gente na TDF Pro. Pode chamar a gente no Instagram, pode chamar o suporte, pode chamar quem for. Se você tiver interesse, entre em contato conosco, nós vamos conectar um assessor esportivo nosso que vai poder guiar e até mesmo entender se a TDF Pro é para você ou não. Tá bom? De maneira muito direta, muito clara, eu quis ser objetivo aqui para falar sobre a TDF Pro com vocês, porque eu sei o quanto que isso está fazendo a diferença. Hoje nós temos mais de 400 alunos dentro da TDF Pro que já se formaram dentro do nosso método TDF 30D, que hoje estão mais preparados para poder ajudar seus filhos em busca do sonho. Show? Bom, finalizando aqui, de novo, vocês vão começar a ver cenários novos aqui com uma constância de podcast, de aulas e tudo mais. E é tudo que a gente faz para poder entregar o que tem de melhor qualidade para vocês sempre. Essa é a nossa preocupação. Beijo no coração. Para quem ainda não faz parte da TDF Pro, venha fazer parte. Para quem já faz, você sabe o que eu estou dizendo, o quanto que é valioso que a gente acaba entregando. E é isso. Bom, essa foi a aula de número 266, TDF Pro. Conta sempre com a gente e excelente semana. Valeu!